Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. No episódio de hoje, vou conversar com Samuel Souza, diretor executivo de relacionamento da Petronect. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o Customer Experience, que eles estão fazendo um barulho aí no mercado com todas as suas iniciativas e a gente vai falar um pouquinho delas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a fazer o canal crescer e trazer cada vez mais executivos para poder elevar o nível da sua carreira. Samuel, obrigado pelo seu tempo para estar aqui para a gente poder bater esse papo. Bom dia, Paul, é um prazer. Bom dia, audiência do Pão, prazer estar aqui com vocês, contar um pouco sobre a nossa história aí da Petronect, né? Exatamente. Bom, eu tenho o prazer, né, de trabalhar com a Petronect já há algum tempo. Na época de executivo, mas como utilizador da plataforma, né? Então a minha área era responsável por manejar ali as demandas. E depois, em alguns projetos que nós tivemos oportunidade aí também. E aí eu acompanhei de perto as iniciativas e toda essa transformação da Petronect. Mas ultimamente vocês têm feito uma grande transformação no que tange a Customer Experience. Eu queria trazer um pouquinho de tudo isso que vocês estão fazendo, dos prêmios que vocês estão ganhando, das iniciativas e como vocês estão transformando um mercado que normalmente ele é um pouquinho mais rígido no que tange ao manejo. Então eu vim da área de energia, óleo e gás, e a gente sabe que realmente é um mercado muito complicado de se lidar, de se fazer negócios, porque você está trabalhando com grandes volumes, mas vocês vieram aí com iniciativas inovadoras e com cada vez mais ferramentas aí para um mercado que ele é complicado. Então fala um pouquinho, Samuel, como é que tem sido essa jornada aí para vocês? Bem, eu acho que é importante a gente apresentar para a sua audiência, né? Talvez nem todos saibam o que é a Petronect, né? Então vou tomar esse tempo aqui para a gente poder apresentar, né? Então a Petronect hoje é uma empresa composta por 3 sócios, SAP, Accenture e Petrobras, e nós entregamos um principal produto que chama-se Portal de Compras da Petrobras. Então todas as transações que a Petrobras hoje realiza no mercado nacional e internacional de compras são feitas através do nosso portal. A Petrobras compra regida pela Lei 13.303 e dentro dos limites que a lei impõe para as transações de compras e aquisições da Petrobras, existem 3 limites básicos, né? O limite que eles chamam de compra de rua, e isso daí é que não é transacionado no nosso portal, é até o limite de R$16 mil. O limite de dispensa, que vai até 160 mil para serviços de engenharia, e depois acima desse limite, que é o limite de licitação pública. Então, todas as transações que a Petrobras faz hoje de aquisição são realizadas através do portal de compras Petronect, que é gerido pela nossa empresa, a Petronect. Além disso, nós entregamos um outro produto para o mercado também, que é o cadastro para fornecedores da Petrobras. Então, aqueles que querem fornecer para a Petrobras utilizam a plataforma para iniciar a sua jornada de cadastro. E é importante abrir um parêntese aqui, que não somos nós na Petronect que validamos esse cadastro, né? Nós somos o meio. Então, quem faz esse processo de validação de cadastro é a própria Petrobras. Mas sem o meio Petronect, sem o portal para esse tipo de acesso à Petrobras, isso não seria possível. E a nossa história começou há basicamente 22 anos, né? Nós acabamos de completar 22 anos em outubro, dia 18 de outubro, na última sexta-feira, e nós começamos com a ideia de transformar a experiência de fornecimento para a Petrobras. Você contou que você operou um tempo para a Petrobras, né? Então, quem tem um pouco mais de idade aí, sabe que no início do século, né? No início do século, basicamente nos anos 2000, as pessoas para vender com a Petrobras participavam de salas de licitação. Então as pessoas levavam inúmeros documentos, inúmeros relatórios para apresentar as suas propostas. E o portal Petronect nasceu para fazer essa guinada e nós passamos a fazer essas transações de forma eletrônica. Então hoje qualquer pessoa, qualquer empresa cadastrada para fornecer na Petrobras, através do portal Petronect, consegue participar dos bids, desde que ele atenda aos requisitos técnicos das licitações, consegue participar do bid da sala do seu escritório ou da sala da sua casa, né? Agora no home office, ela consegue entrar, dar preço e fazer os seus negócios com a Petrobras. Apresentada a Petronect, qual é a história que a gente vai contar aqui hoje, né? É a nossa jornada Customer Centric, onde a gente, de fato, colocou o cliente no centro para poder fazer essa jornada de transformação dos nossos negócios, do nosso modo de fazer negócio, do nosso modo de apoiar tanto a Petrobras quanto a sua cadeia de fornecedores, né? E a história começa em 2020, pô. Então, a gente teve um ponto de inflexão na companhia, né? Onde nós recebemos uma notícia da Petrobras, que é o nosso único cliente, e aí é muito engraçado isso, né? Porque quando a gente fala em Customer Experience, a gente pensa numa grande gama de clientes. Nós somos uma empresa que opera no B2B, então o nosso cliente
principal é o sistema Petrobras, é a Petrobras e as suas empresas, e nós temos os clientes que são os fornecedores. Então, os fornecedores que vendem para a Petrobras também estão nos nossos clientes, né, na nossa base de clientes. E aí, em 2020, a gente recebeu uma comunicação da Petrobras que o contrato que nós tínhamos com eles ia ser encerrado e não haveria, não ocorreria uma renovação. E nós entendemos, então, que era hora da gente fazer daqueles os melhores anos das nossas jornadas para os nossos empregados e para os nossos clientes. E esse é o ponto de partida do nosso processo, né? E daí para frente agora fico à disposição das perguntas que você quiser fazer para a gente poder caminhar essa conversa. Cara, espetacular. Bom, sempre que você recebe uma notícia como essa é um baque, né? Sim. Para o mercado como um todo, porque vocês têm um principal cliente que é a Petrobras e os clientes que são os fornecedores da Petrobras, e também para os times internos. Cara, como é que foi esse início, né, de receber esse impacto e falar assim, e agora, como é que a gente vai se reinventar? Porque no final do dia, você vive um certo luto, né? Porque você fala o seguinte, e agora? Eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas da onde saiu essa jornada de vocês falam assim, tá bom, então já que a gente vai acabar, cara, a gente vai transformar na melhor jornada possível. E como é que isso se tornou agora num grande ponto de transformação da Petronet 4 anos depois? Primeiro, quando a gente recebeu essa notícia, né, a coisa mais importante pra gente eram as pessoas. E aí você pensa, nós somos uma empresa enxuta, né? E quando a gente fala em pessoas, as pessoas que estão em primeiro lugar são as nossas pessoas. Então nós tínhamos um time que tocava a empresa. Nós somos, como eu falei, somos uma empresa enxuta. À época, nós tínhamos algo em torno de 45 empregados Petronet, né? E mais os prestadores de serviços que nos apoiavam, principalmente nas operações de atendimento, centrais de atendimento, manutenção do sistema e etc. Então, a primeira coisa que a gente falou nós temos que focar nas pessoas. Por quê? As pessoas vão receber essa notícia, elas precisam receber essa notícia com clareza, com franqueza, com toda a objetividade que traz essa notícia. De fato, o contrato vai acabar. E algumas pessoas estavam ali há anos já trabalhando com a gente. Então, a gente precisava garantir que essas pessoas entendessem o que a gente queria fazer e embarcassem com a gente nessa jornada. Por quê? Se a empresa vai acabar, eu posso sair daqui amanhã, porque eu não tenho mais o meu emprego. Eu vou começar a me posicionar. E isso foi em que período? A gente não pode esquecer disso, né? Foi em mais ou menos ali em meados de 2020. No auge da pandemia. Onde todo mundo estava em casa. Eu entrei na Petronet em 1º de julho de 2020. Eu só fui conhecer o meu time fisicamente quase que 1 ano e meio depois, em agosto de 2021. Então estava todo mundo ali, naquele momento de pandemia, já um momento fragilizado, e essa notícia veio como um impacto para nós, mas passível de acontecer com qualquer um. Mas o que era importante? Dizer para esse time, olha, nós ainda temos 3 anos de operação. Era a janela de operação que nós tínhamos naquele momento. Então o nosso contrato iria até a 23. Então nós ainda temos 3 anos de operação. E o que a gente vai fazer nesses 3 anos de operação? Tem uma frase famosa, né? Eu atribuo ela a Nizanguanais, não sei se de fato mas em períodos de crise tem os que choram e os que vendem lenço. Então, vamos procurar vender lenços. Então, a gente pegou todas as nossas caixas de lenços possíveis e vamos procurar vender lenço. Então, a gente primeiro focou nessas pessoas, porque eram aquelas pessoas, o nosso time, que ia nos ajudar a fazer essa jornada transformacional e garantir a operação da empresa. Porque a gente não podia falhar. Não é porque a gente vai deixar de ter o contrato que a gente vai falhar. Então, a gente trabalha com um produto muito sensível, né? Processos de contratação da Petrobras. Eu não podia falhar, eu não podia ter uma falha de segurança, eu não podia ter um desvio de segurança. Então a gente precisava daquele time engajado. A gente precisava manter aquele time com a autoestima lá em cima. Então a gente começou a nossa jornada por aí, pelas nossas pessoas. Olhamos as nossas pessoas e dissemos para eles, olha, vamos fazer desses os melhores anos da nossa jornada. Esse foi o primeiro passo. Aí você me fala o seguinte, meio da pandemia, num processo onde as pessoas já estão fragilizadas pelo que está ocorrendo, recebe uma notícia de impacto e vocês conseguiram, num curto espaço de tempo e cheio de limitações, porque você não tem a questão física, ou seja, não dá para você motivar, você não está ali com o seu time, entendendo fisicamente o que está acontecendo. E consegue uma transformação, ou seja, vocês viraram simplesmente o jogo num curto espaço de tempo. Tomada de decisão. Vocês tiveram que manejar muito rápido. Apesar de ser uma empresa com uma quantidade de pessoas, não é uma empresa de 10 mil pessoas, né? Não é um Titanic, mas uma empresa num tamanho que realmente não é fácil de você pivotar do dia para a noite, principalmente nesse modelo. Como executivo, como é que foi, quão difícil foi vocês tomarem essas decisões para poder fazer essa pivotagem? Porque vocês fizeram algo que é fora do padrão do mercado, sair de uma situação para o que vocês estão vivendo hoje.
depois que a gente definiu as pessoas, a gente entendeu que precisava repactuar os nossos princípios, nossos valores. A gente precisava dar uma nova cara nisso daí. Precisava, de fato, fazer uma transformação cultural. Então, de tudo que a gente fez, eu vou me ater ao propósito. Então, a gente forjou um propósito que era oferecer a melhor experiência, sendo reconhecido por isso. Inicialmente, era deixar uma melhor experiência e ser reconhecido por isso. E é importante contar também o fracasso. A gente forjou um primeiro propósito. Quando a gente forjou esse primeiro propósito, era deixar uma boa experiência sendo reconhecido por isso. O time não engajou. A gente recebeu críticas. É deixar, a gente vai acabar, a gente vai morrer. Pô, que história é essa? Deixar, isso é coisa do passado, tipo... é legado, e aí a gente entendeu que a gente não ia conseguir engajar o time com aquele propósito. Então a gente tirou o deixar e passou a oferecer uma melhor experiência, pelo tempo que fosse. Porque a gente sabe que o único tempo que a gente tem nessa vida é o presente. E aí, a partir dessa mentalidade de presente, de oferecer a melhor experiência, sem falar, é claro, dos valores, da missão e etc., mas o propósito foi o que fez a diferença. Então, a gente conseguiu aprovar um reposicionamento estratégico rapidamente, dado o nosso tamanho, dado a nossa capacidade de ser ágil, pela nossa formatação enxuta. E é importante também abrir um parênteses aqui, né? Eu falei que nós temos 3 sócios. Então, nós somos uma empresa SA de capital fechado. A gente não tem ação em bolsa, mas a gente tem um conselho de administração, a gente tem uma diretoria. Então, a gente segue todas as regras de governança de uma empresa SA. Então, teve que ser apresentado para o conselho e etc., dentro dos limites de atribuição de cada ente dentro dessa relação. Então, nós fizemos esse reposicionamento estratégico muito rápido e o propósito, eu acho que foi o que fez a grande diferença. Quando a gente forjou oferecer a melhor experiência sendo reconhecido por isso, a gente entendeu que a gente tinha uma série de stakeholders para quem a gente precisava oferecer essa melhor experiência, começando pelo nosso time. Então, a gente teve que trabalhar muito rapidamente numa composição de metas realizáveis, em remuneração variável, em salários acima da média de mercado, porque senão, de fato, eu ia perder aquele profissional. Ele ia sair. Ok, tinha uma dificuldade, tinha um limitante pela pandemia, mas a gente precisou adequar essa cultura. E aí, vocês tinham dinheiro para gastar enormemente? Não. A gente teve que, para botar dinheiro em meta, em premiação, em salário, a gente teve que cortar de outros lugares. Então, a gente teve que ajustar essa estrutura também. Então, o nosso escritório... Claro, a grande maioria das empresas fizeram isso. O nosso escritório, que eram de 3 partes, virou apenas uma parte. Então, a gente reduziu o tamanho do nosso escritório. A gente mexeu em coisas que precisavam ser mexidas para poder gerar economia, para a gente aplicar, de fato, naquilo que era importante. Então, a partir do propósito, oferecer a melhor experiência, a gente começou a caminhar. Começamos oferecendo a melhor experiência para o nosso pessoal, depois para os nossos clientes, no primeiro momento os clientes Petrobras, depois para os nossos clientes fornecedores, e nós chegamos até para a sociedade em geral. Acho que a gente vai ter oportunidade de contar como é que a gente levou esse propósito para frente dentro da sociedade, porque isso acaba retroalimentando todo o sistema. Então, as pessoas acabam, de fato, vivendo o propósito e tendo a melhor experiência em cada uma das nossas ações. Uma ação simples que a gente teve. Na pandemia, a gente trabalhava de casa, né? Então, acabava que as pessoas acabavam trabalhando muitas horas, porque já estavam em casa, na frente da máquina, acabavam ficando. Então, nós criamos um regramento. Nós não tínhamos reuniões após as 18 horas. Então, as reuniões acabavam. E aí, se basicamente você fazia reunião na pandemia, você não precisava continuar o seu trabalho dali. Nós reduzimos o volume de horas extras, porque nós estabelecemos rotinas e regras. Não se podia marcar reunião na hora do almoço. A gente viu muita gente falando que fazia reunião na pandemia na hora do almoço. A gente não fazia isso. Então, as nossas reuniões acabavam às 11h30. E acabavam. Não tem mais um assunto. Não, gente, deu 11h30, acabou, vamos respeitar o horário de almoço do pessoal. Então, isso foram coisas que a gente foi fazendo na nossa cultura, que foi fazendo com que as pessoas fossem, de fato, vivendo a melhor experiência. Tanto em trabalhando com a gente e entregando e devolvendo isso, de fato, para os nossos clientes. Cara, espetacular. Vocês pegaram o conceito do Simon Sinek, olhou para dentro, falou assim, se eu quero melhorar para fora, eu preciso melhorar para dentro primeiro, eu preciso resolver essa questão e ter todos engajados no propósito. E aí vocês olharam para o mercado. E qual foi o impacto disso no mercado, tanto para o cliente principal quanto para os fornecedores? Como é que eles absorveram essa mensagem, esse propósito de vocês? Olhando para o lado do Petrobras, que a gente é uma relação B2B, mas a gente tem um N número de usuários na Petrobras. Hoje, esses usuários que fazem uso do sistema diariamente para
a execução das suas tarefas, para realizar o seu trabalho, que precisam do sistema como ferramenta de trabalho, a gente está falando hoje em torno de 2.000 a 2.500 usuários. A gente tem outros usuários que utilizam o sistema em funções pontuais. E aquele cara que estava ali, ele estava numa relação desgastada. A gente, de fato, vinha de um produto desgastado. Ninguém troca uma relação de 20 anos se ela não estiver desgastada. Sim. Então, a gente vinha, de fato, de um produto desgastado. E aí foi o segundo passo que a gente fez. Depois de a gente olhar para as nossas pessoas, vamos olhar para o nosso produto? E aí a gente passou a olhar para o nosso produto e entender o que doía no nosso usuário. E a gente entendeu quais eram as maiores dores deles. A gente precisava dar respostas rápidas àquelas dores deles. E aí muita gente brincou na época da pandemia, né? O que fez a transformação digital na sua empresa? Foi a TI? Foi o presidente? Não, foi o coronavírus. E aí você pensa, você pegar uma massa de empregados da Petrobras, nessa época, um parêntese aqui, né? Como a Petronext é uma empresa de sociedade da Petrobras, eu sou um empregado da Petrobras de carreira. Então, quando estourou a pandemia, eu trabalhava na estrutura da Petrobras. Dia 16 de março, a gente fechou a Petrobras. Todos os escritórios foram fechados. A gente mandou todo mundo para casa. Ninguém mais podia ficar nos escritórios. Criamos uma célula de contingência para as operações, para o que precisava continuar operando, as plataformas, as refinarias, etc. E aí você pega essa massa de pessoas e bota em casa para operar. E esse cara vai operar o meu sistema de casa, com a internet que ele tem em casa. Não é mais um link dedicado, não é mais uma internet de alta velocidade. Ele vai ter que entrar no meu sistema e operar o sistema de casa. Então, quando eu cheguei em julho lá, a gente foi capturar, a gente recebeu a notícia, olhamos para o nosso pessoal, fomos capturar as dores das pessoas. E a gente foi entender o que doía para eles, o que atrapalhava eles. Porque a pior coisa que tem para um cara que está fazendo a atividade dele é o sistema cair. O cara que está publicando o processo de compra deles é o sistema cair. E isso pro lado do comprador Petrobras. E pro lado do fornecedor, o cara que está tentando fazer negócio. Imagina esse cara, os bids da Petrobras, para quem não conhece, eles têm horário certo para abrir. Então, se você não colocar o preço até aquela hora, você está fora do jogo. Então, para o usuário fornecedor, qual era a pior coisa que tinha? O sistema ter algum soluço, estar indisponível. Então, a gente foi trabalhar na base do sistema. A gente foi trabalhar na infraestrutura do sistema. A gente precisava garantir um sistema operacionalmente robusto para que ele não tivesse esse soluço. E a gente tem muito orgulho de dizer isso, e aí, já trazendo um pouco dos resultados, né? O nosso sistema não está indisponível desde 2022. Desde 2022, a gente não tem nenhuma indisponibilidade no sistema. Então, antes disso, a gente tinha, em média, uma a cada 3 meses. A gente não tem nenhuma disponibilidade desde 2022. Algumas pessoas podem falar, não, mas eu fui tentar botar o preço lá e ele caiu. Muito possivelmente é a sua internet, não é o sistema. Então a gente melhorou os protocolos de comunicação, a gente melhorou os protocolos de segurança, a gente garantiu um sistema mais estável. E isso foi o que a gente fez depois das pessoas de dentro. A gente olhou o produto e foi olhar para as pessoas de fora, né? O que a gente precisa melhorar? A gente foi melhorar o produto. E aí, nessa primeira fase, foi o produto. Depois a gente vai falar de experiência, jornada e etc. Mas primeiro o que a gente foi fazer foi melhorar o que a gente tinha. A gente tem um negócio na mão que a gente vai melhorar, a gente vai melhorar o produto. Mas aí eu tô bugando aqui. E aí eu tô com dificuldade de entender algumas coisas. Então tá bom. Normalmente quando você fala de Customer Centric, você pega o quê? Eu vou olhar pra pessoa, eu vou tentar entender o que ela quer e vou tentar ajustar. Vocês foram pra um outro caminho. Só assim, o cliente é o centro, tá bom, mas eu preciso olhar para minhas pessoas primeiro que vão atender o cliente. Preciso olhar o sistema, que é a interface deles. Ou seja, vocês foram por um caminho que normalmente as pessoas não vão, porque normalmente eu quero ouvir o cliente, tentar agradar aquele cliente. E é onde eu acredito que muitas empresas falham quando tentam implementar, que muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa, mas ele sabe o que ele quer. E existe um gap entre o que ele quer e o que ele precisa. E vocês foram na essência. Isso foi estratégico? Estratégico, pô, eu diria que isso foi a forma como a gente podia fazer, porque era muito latente pra gente a dor que o cara tinha no nosso negócio, né? Então a gente tinha um histórico de reclamação. Então não adiantava eu ir pra ele e perguntar assim, o que você quer nesse momento se eu não tratasse as reclamações básicas desse meu cliente. A gente entendia que a gente não ia conseguir fazer o cliente feliz se a gente não tivesse as pessoas com a gente. Então, hoje quando você fala em Customer Experience, tem uma vertente que fala muito sobre o Employee Experience. Então, qual é a experiência do meu empregado e a experiência do meu usuário? Eu labuto há quase 20 anos nessa área de atendimento, relacionamento e etc. E eu tive a oportunidade de passar por um período no Grupo Pão de Açúcar. Eu trabalhei na Bandeira Extra. E o que acontecia? A gente via que 90% dos problemas que a gente tinha na operação de loja, no chão de loja mesmo, na relação com o cliente, e aí
abrindo uma outra vertente aqui, indo lá longe rapidinho, voltando, Sam Walton do Walmart dizia o seguinte: a única pessoa que tem poder de demitir todos nessa empresa é o cliente, deixando de comprar. E aí, né, a gente tem eu tive um diretor de divisão chamado Jean Duboc, que era um francês trabalhando no Carrefour, depois ele trabalhou no Pão de Açúcar. Ele dizia, cara, faz o simples, bota o produto e o preço que o cliente compra. E aí a gente viu um N número de processos que o nosso empregado precisava realizar, que ele não conseguia entregar com qualidade para o cliente, porque eu não oferecia uma boa experiência para o meu empregado. E, consequentemente, eu oferecia uma experiência ruim para o meu usuário. Então, foi o que a gente fez, era o que a gente podia fazer. Eu precisava oferecer uma boa experiência para o meu empregado, para ele, de fato, oferecer uma boa experiência para o meu cliente. Como é que eu ofereço? Não adianta eu dizer assim, eu vou renegar o meu produto e vou dar muitas ferramentas ao meu cliente. Ao meu empregado. A gente vê muito isso. Muitas empresas que têm processos falhos gastam muito no relacional, para que o time possa se relacionar e apaziguar falhas de processo, falhas de produto. Então, não era isso que a gente queria. O nosso produto precisava ser fluido. A gente precisava trabalhar para não ser lembrado. Mas se a gente fosse lembrado, eu precisava ter a melhor experiência para o meu empregado para atender aquele ponto de crise, para atender aquele ponto de dor. Então, foi como a gente definiu fazer isso. Então, a gente entendeu que a gente tinha muitos problemas. Por onde a gente começa? Pela equipe, pelo produto, estabelecemos padrões para isso, estabelecemos níveis de qualidade para isso, chegamos no nível de qualidade, agora vamos na próxima jornada. Não adianta, você não vai conseguir abraçar o mundo com a perna. Sim. E a gente tinha uma coisa, a gente brincava muito isso, né? A grande pergunta do ser humano é a seguinte: que dia você vai morrer? Se todo mundo soubesse o dia que vai morrer, como levaria a vida até esse dia? Perfeito. E a gente sabia esse dia. Então, o nosso dia é tal. O contrato acaba naquela data. Depois daquilo não tem mais empresa. Então ficou fácil para a gente dizer como a gente queria levar a empresa até aquela data. Depois que a gente pactou e decidiu como é que a gente ia fazer, então a gente começou a caminhar muito forte nisso. Uma parafrase ruim essa, né? Saber o dia que você vai morrer, mas era algo que a gente tinha muito na mente. Porque o time sabia que a jornada ia acabar ali. Então, a gente tinha que fazer o melhor, porque as pessoas tinham que sair dali para contar histórias boas. Era a oportunidade que elas tinham dali de sair de histórias boas. Então elas podiam sair daí, a empresa acabou, foi ruim, não sei o quê. Não, cara, você vai sair de lá e vai contar, não, eu vim de uma empresa que acabou, mas eu melhorei o resultado, eu melhorei a satisfação. Projeto, exato, né? Exato. E o projeto, depois, né, a gente acabou criando um projeto paralelo, que era abrir um portal para o futuro. A gente queria abrir um portal para o futuro para o nosso time. O nosso time precisava sair dali com boas histórias. E tendo orgulho de dizer, não, eu trabalhei na Petronect. Eu reverti um quadro que era ruim. E era ruim. A nossa satisfação do nosso cliente médio era 3,6. Numa escala que vai de 1 a 5, num CSAT. A gente mede CSAT por média geral. Não mede os 97, 98, não. A gente media por média geral. Então, 3,6 numa escala que vai até 5. É ruim. É uma nota ruim. Entendeu? Então, a gente precisava mudar aquilo. Vocês escolheram um caminho mais longo, né? Porque normalmente as empresas querem o quê? Eu vou encurtar caminho, eu vou só ouvir o cliente, implementar ferramentas para deixar ele um pouco mais satisfeito e esquece de fazer o básico. Vocês foram diametralmente oposto, vocês foram mexer no básico para depois... A experiência que não tem sustentação em produto, não tem sustentação em pessoa, soa falso. Sim. O cliente é inteligente. O cliente sabe que aquilo ali é para... cara, você tá... Aí você pergunta... Você quer ver? A empresa é casa de campo, né? O melhor exemplo disso é pesquisa de satisfação que a gente responde hoje em muitas centrais. Dê a nota para o atendente. A nota para o atendente é 10. Porque você tem uma relação humana. Você vê que o cara se esforçou. Você vê que o cara está tentando resolver o seu problema. Agora, dê a nota para a empresa. Geralmente, essa nota é diametralmente oposta. Porque você entende que alguém por trás daquele atendente não está fazendo o dever de casa para aquele atendente te atender melhor, ou para que você simplesmente não ligue para aquele atendente. É exatamente isso. Assim, eu posso ter sido bem atendido por ele, mas se eu precisei falar com ele é porque alguma coisa ocorreu e eu tenho um problema. Então a nota, ela vai... E muitas das vezes ele não conseguiu resolver o meu problema, mas ele foi educado, ele foi atencioso, o tempo de resposta foi rápido, mas ele não resolveu o meu problema, porque a empresa não trabalhou na questão central de resolver o problema. Então não dá para se falar em experiência sem se falar numa equipe muito boa, num produto muito bom. A experiência é só a cereja do bolo. Enquanto eu só ficar gastando tempo em experiência, sem trabalhar as coisas principais do meu negócio, o meu core business, eu muito possivelmente vou estar passando uma mensagem errada para o meu cliente. E o cliente vai perceber, cara, tá me enganando. Vou embora, não vou ficar. Aí vocês implementaram várias ferramentas e começaram a colher os frutos.
Como é que foi esse processo até vocês colherem esses frutos, até vocês lograrem no primeiro prêmio que vocês tiveram, né, no Smart Customer, que realmente coroou todo esse trabalho, que aí você fala assim que realmente o trabalho foi bem feito, mas ao longo do processo vocês não tinham certeza de que esse trabalho ia surtir nisso. Como é que foi essa jornada? A gente começou a perceber melhoras nos nossos indicadores operacionais, né? Então, melhoramos estabilidade, melhoramos tempo de atendimento, melhoramos nota de satisfação e a gente foi avançando nessa agenda. A gente tinha um termômetro. O nosso contrato com a Petrobras tem um gerente de contrato na Petrobras. E esse cara é reconhecidamente internamente da Petrobras como o cara que tem o contrato com a Petronet. A gente tinha um indicador que não era um indicador oficial da empresa, mas era um indicador que a gente tinha dentro da área de relacionamento, que era a quantidade de vezes que esse cara aciona a gente. Se o problema chegou numa escala tal, onde o gerente do contrato, pelo lado da Petrobras, precisa acionar a gente, é porque todas as nossas outras barreiras falharam. Então, a gente começou a medir esse indicador, e esse indicador começou a cair. Genial. Isso começou a cair. Ou seja, a quantidade de vezes que nós éramos acionados pelo gerente do contrato da Petrobras começou a cair. Então, quando eu cheguei, eu era acionado por ele umas 20 vezes por mês. Hoje, tem mais de 6 meses que ele não aciona a gente. Ou seja, toda a infraestrutura que a gente montou para que esse cara fique tranquilo, porque se esse cara está tranquilo, quer dizer que todo o resto funcionou. Então a gente conseguiu neutralizar essa angústia, dessa raiva. Vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com a gente, vocês fizeram a primeira VOC lá dentro com esses clientes da Petrobras e a primeira e a última é diametralmente oposta. Vocês mesmos registraram isso, o trabalho que fizeram com a gente. Então, vocês pegaram um cliente que era um cliente raivoso, um cliente beligerante, um cliente estressado, um cliente que eu não quero realmente a Petronet, para um cliente no final que disse, cara, realmente eles fizeram a transformação. Então, essa foi uma agenda, de quase 2 anos. Aí, depois de 2 anos dessas melhoras, nós falamos assim, vamos arriscar? Gente, não tem nada a perder. Vamos oferecer a melhor experiência. Vamos ver se aquilo que a gente faz de fato é reconhecido pelo mercado, tem valor para as pessoas, faz a diferença dentro desse mercado de Customer Experience. E aí, em 2022, a gente se inscreveu no Smart Customer. É um prêmio da Garrido Market. Jabá, Miriam, beijo. Então, Jabá porque é um prêmio muito bem estruturado, muito bem feito. A Miriam é uma pessoa fantástica. Ela tem um corpo de jurados nesse prêmio de primeira linha, entendeu? Então são heads de experiência de grandes empresas no Brasil, de gente que realmente cuida de experiência de varejo mesmo, milhões de experiências. A minha experiência é muito pequena, é muito limitada em relação a volume, mas não em qualidade. O meu cliente é muito crítico, né? Então, o meu cliente é um cara muito crítico. O meu cliente, ele é crítico dado o volume que ele transaciona, dado a criticidade do negócio que ele faz. Então, a gente se inscreveu numa categoria que era negócios regulados e governo, e nós nos sagramos vencedores nessa categoria em 2022. E a partir daí a gente viu e deu um boom na nossa mente, porque de fato todo mundo que estava lá ficou feliz e se sentiu reconhecido, porque o trabalho que todo mundo fez, falou, gente, tem gente de fora reconhecendo o nosso trabalho, e a gente está de parabéns. E isso foi um ato contínuo. Quando a gente começou essa jornada, o nosso tempo médio de resolução de problema, de resolução de um chamado, era 36 horas. 36 horas. Pô, isso é muito tempo, Samuel. Mas eu não estou falando de um chamado de uma linha que está fora, eu estou falando de um problema no sistema e etc. Mas isso era crítico para o meu comprador. Isso era crítico para o comprador da Petrobras. Hoje, a minha resolução de problemas, meu tempo médio de resolução, está rodando abaixo de 2 horas. Então eu não saio de 36 horas para 2 horas da noite para o dia. Ah, Samuel, você maquiou isso aí. Não, porque opostamente a minha satisfação saiu de 3,6 para 4,6. Que é o reflexo. Então é o trabalho que a gente fez realmente, de olhar, de ver o que a gente precisava fazer no nosso processo, que a gente precisava melhorar, é tirar a instabilidade do sistema. Se não tem estabilidade, o cara não reclama. Então a gente foi trabalhando isso aí e o primeiro prêmio foi em 2022. Esse ano a gente já ganhou 2 prêmios. 2 não, esse ano a gente ganhou 5 prêmios. 3 Smart, 1 Vol, que hoje eu estou aqui em São Paulo para receber, que é do nosso programa de voluntariado. E semana que vem a gente volta terça-feira para ganhar um ABT como empresa revelação. Quem diria que uma empresa de 22 anos. De 22 anos seria uma empresa revelação? É revelação porque o mercado não conhecia.
não sabia quem a gente era. Muita gente pensa que a Petronect é uma área dentro da Petrobras. Muita gente pensa que o portal Petronect é uma coisa da TI, é um produto da própria Petrobras. Não, aqui tem gente usando a camisa, trabalhando para que as pessoas possam fazer negócio. Então, foi uma curva bastante interessante. Pô, a gente se sagrou primeiro vencedor em 2022. Depois disso, sempre que a gente foi ao Smart, a gente ganha prêmio. Esse ano a gente ganhou 3 e a gente tem mais 2 para receber. E tem mais alguns aí que estão no forno. Vamos esperar os resultados. Espetacular. Mas vocês não se limitaram somente ao seu público interno, aos colaboradores e nem aos seus clientes. Vocês foram além, resolveram implementar ferramentas. No meio de toda essa transformação, resolveram ir também para a sociedade. E estão fazendo um trabalho espetacular, que eu queria que você falasse um pouquinho de como isso aconteceu e como é que está acontecendo dentro da Petronect. Quando a gente estava em 2020, no meio da pandemia, estava todo mundo muito sensibilizado, né? Então, a Petronect tinha um histórico de fazer atuações pontuais de apoio, né? Alguns projetos sociais, de forma pontual. E nessa época, em 2020, existiam 3 datas que deveriam ser geridas pelos gestores. Na época eu era gerente, ainda não era diretor da companhia, e os gestores tinham que fazer uma ação de responsabilidade social. E quando chegou na minha data, que foi a data das crianças, eu tinha passado por outra organização que tinha um projeto parecido com esse. É importante dizer, né, que o comandante Rolim dizia, né, quem não tem capacidade de criar tem que ter coragem de copiar. Eu passei por uma organização chamada De Pascoal, muito forte aqui em São Paulo, na época tinha no Rio. Eles têm uma fundação De Pascoal e eles acreditam muito no poder da educação. E eles produziam livros com histórias infantis para crianças. Eu falei, cara, por que eu não vou produzir livros com histórias infantis para crianças? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os valores da organização, respeito, sustentabilidade, agilidade, segurança, hoje felicidade, hoje a gente tem felicidade nos nossos valores, naquela época a gente não tinha. A gente pegou os valores da organização e embarcou num projeto de escrever esses valores para crianças. A gente criou 2 personagens, tudo nosso lá conversa com o nome da empresa, então a gente tem a Pietra e o Petrônio, na primeira edição do livro. Você, inclusive, é um dos autores, né? Pô, voluntariamente escreveu o livro junto com a Andréia, que eram nossos parceiros na época, escreveram a história. E aí a primeira coisa que a gente fez foi Pietra e Petrônio em Valores para o Mundo Melhor. Nós fizemos os livros e fizemos os personagens. E aí isso era para ser uma ação. Só que isso ganhou tanto corpo dentro da empresa, dentre os funcionários, que a gente entendeu que no próximo ano a gente precisava dar um passo a mais. E aí a gente fundou um programa de voluntariado. A gente criou um programa chamado Reconnect. Segue lá nas redes, gente. É o Reconnect _ Petronect. Tem a nossa história. Vai estar na descrição. Reconnect _ Petronect no Instagram. A gente fundou o Reconnect e a gente começou esse programa em 2021. E esse programa, ele começou basicamente com voluntariado. Então, hoje, o nosso empregado, ele pode se engajar em atividades voluntárias e aquele dia que ele escolhe, ele pode escolher até um dia por mês, aquele dia que ele escolhe até um dia por mês junto ao seu gestor, ele está liberado para fazer atividades voluntárias. Mas atividades que só estão no programa, Samuel? Não, qualquer atividade voluntária. De liberdade de religião, de associação livre a apoio médico, o que ele quiser fazer. Ele conversa com o gestor dele, apresenta, estando de acordo, ele ganha aquele dia de liberação. Samuel, por que tem que apresentar ao gestor, né? Porque tem uma rotina da empresa que não pode ser impactada. Então, ele faz isso junto ao gestor. E a gente fundou o Reconnect. E o Reconnect começou social. Era um programa de voluntariado com ações sociais. A gente estabeleceu um orçamento e a gente começou a fazer isso e começamos a engajar a equipe. Chegou no meio de junho de 22... Junho de 22... 21, não me lembro agora, desculpa, vou me falhar a memória. A gente entendeu que a gente precisava avançar na questão ambiental. Vinha-se muito forte da retomada da pandemia, das queimadas, etc. A gente precisava avançar na questão ambiental. E aí a gente criou mais um personagem, o Pipo, que é um papagaio. Então hoje a gente tem Pietra, Petrônio e Pipo. E o segundo livro foi Valores para o Meio Ambiente, qual você também já escreveu. Hoje a gente chegou na 5ª edição do livro. Então a gente já falou sobre valores para um mundo melhor, valores para o meio ambiente, valores para uma alimentação segura, valores para o esporte olímpico, e agora a gente falou sobre supervalores, que são os nossos valores, Pietra, Petrônio e Pipo, conhecendo os nossos valores na essência. Foi meio divertidamente, divertidamente, ficou bem legal. Quem escreveu isso não foi você, pô, foi a nossa assistente interna lá, falou, eu quero escrever a história. Posso? Bacana, a gente deixou, mas vocês têm 4 livros com a gente. E esse programa do Reconnect, ele começou a atuar em várias frentes, ao ponto que, no fim de 2022,
eu fui chamado de canto pelo meu presidente. Ele falou assim: Samuel, ESG está em voga aí, muita gente falando que é ESG. A gente faz tanta coisa aqui, será que a gente é ESG? E aí, como não podia deixar de ser, a gente embarcou em mais uma jornada, assim, daquela coisa assim, cara, vocês não tem mais o que fazer, né? Vocês são loucos mesmo, né? E aí a gente entrou numa jornada de validar se aquilo que a gente fazia, e aí não só no social, não só no ambiental, mas na governança e etc., se aquilo era ESG. E aí, a gente não podia, hoje é muito comum as pessoas se autodeclarar ESG, isso tem uma importância, isso tem um valor, porque quanto mais gente se declarar ESG, pelo menos demonstra a intenção de fazer, se de fato está fazendo ou não, depois tem que ser averiguado. Sim. Mas o fato de se declarar já motiva e já conecta as pessoas. Aí a gente falou assim, não, beleza, a gente pode se declarar ESG? Não, não é da nossa natureza, não é da nossa essência. A gente vem de uma empresa de 3 sociedades altamente regulamentadas, regradas, então a gente não podia simplesmente se dizer que era ESG. O que a gente fez? A gente descobriu que tinha uma acreditação pela Bureau Veritas. Então a Bureau Veritas entra na empresa, vira a gente de cabeça para baixo e valida se aquilo que a gente faz é ou não ESG. E numa escala de 1 a 5, nós logramos êxito, nós somos 4, nós somos engajados. Então tudo que a gente faz no pilar social, ambiental e de governança nos dá escala 4. E isso é interessante por quê? Mas baseado em quê? Essa acreditação da Bureau Veritas, eles não chamam de certificação, eles chamam de acreditação, já era feita com base na norma 2030, que é uma norma orientadora da BNT. Então, ou seja, daquilo que a BNT está dizendo que tem que orientar para se ter uma prática ESG, nós somos hoje 88%. Tem umas coisas que nós nunca vamos ser, tá? Então, por exemplo, perenidade. A gente não tem perenidade, a empresa ia acabar em 23, depois ia acabar em 24, agora a gente tem um contrato firmado com a Petrobras até em 2026. Então esse ponto a gente não vai atender. Mas tem outros pontos que talvez a gente possa atender. Um desafio, por exemplo, que a gente tem hoje, que a gente não executa, é o relatório de sustentabilidade. Então, nós temos um programa de responsabilidade social para um comitê ESG. Hoje a gente tem um comitê ESG formado por diversos membros da empresa que trabalha de forma autônoma, entregando o resultado para a diretoria e para o resto da comunidade, sociedade, etc. E isso é muito interessante, porque a gente acha que, não, é greenwash. Não, cara, tem muita coisa que mexe lá que você precisa ver que é importante. A gente... relações trabalhistas, relações com fornecedores. A gente precisa garantir, sim, que o nosso fornecedor não está na lista suja. Exato. Que o nosso fornecedor, sim, não pactua com o trabalho escravo, com o trabalho infantil. A gente precisa... Tem um custo? Tem. Mas a gente precisa seguir nesse caminho. Porque enquanto a gente continuar pactuando com o trabalho escravo, com o trabalho infantil, de fato, a gente não está entregando o nosso propósito, que é oferecer a melhor experiência. Então, tudo volta ao propósito. É isso. Espetacular. E agora, passa rápido, cara, tem muito assunto, vai voltar mais vezes pra gente poder falar dos outros prêmios aí que tem pra acontecer, mas eu queria falar da relação felicidade-lucro. Falamos um pouquinho, e assim, Márcio Fernandes já vinha trazendo esse conceito, né, desde quando ele era executivo, que felicidade dá lucro, mas poucas empresas conseguem tangibilizar isso. E vocês estão conseguindo mostrar exatamente que sim. Só que vocês conseguiram trabalhar o tema felicidade num momento totalmente adverso, onde vocês iam acabar. Quando você trouxe a relação, saber o fim, a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? No final do dia a gente vai morrer. A gente só não sabe quando. No final do dia não, no final de algum dia. De algum dia. Esse dia de hoje não. Mas no final do dia a gente não sabe quando é. Só que quando a gente tem essa data final, obviamente a gente ressignifica a nossa vida e começa a trabalhar diversas ações. Então vocês trabalharam nas condições mais adversas possível. E aí vocês colocam o tema felicidade. E essa felicidade está gerando resultado absurdo no resultado da empresa. Eu queria que você trouxesse esse ponto de como vocês estão fazendo isso. Cara, vamos lá, né? A gente voltou nas pessoas. E aí as pessoas passaram a olhar aqui e falaram assim, eu preciso dar a melhor experiência. Como é que eu ofereço a melhor experiência? Para o meu cliente eu dou estabilidade, eu reduzo o tempo de chamado, eu garanto que ele está satisfeito, eu ouço ele, eu vou atrás dele. Dentro da empresa, como é que eu faço isso? Eu tenho que rever, eu não vou vender, eu não vou crescer. Nós somos uma empresa que não cresce, porque o meu cliente é sempre o mesmo todo ano. Então, dentro da empresa, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar com criatividade. Como é que eu faço para adequar os meus custos? Como é que eu faço para ter melhores negociações? Como é que eu vou para uma negociação com o fornecedor mais ávido para conversar com ele, para dizer que a gente pode ser parceiro, que ele pode ganhar, eu posso ganhar, mas ele não precisa ganhar tanto, não precisa ter lucros exorbitantes, ele precisa me ajudar, eu preciso ajudar ele. Então, as pessoas...
todas elas, imbuídas disso, advém da felicidade. Ninguém gosta de trabalhar de saco cheio. Ninguém quer chegar num lugar onde, porra, que saco. Ninguém quer deixar para ser feliz no fim de semana. Então, a pessoa que chega na sexta-feira assim, graças a Deus deu sexta-feira, a gente começou a trabalhar isso de forma muito importante. E uma das coisas, um dos marcos mais relevantes para isso foi celebrar vitórias. Então, a gente começou a celebrar vitórias. Vitórias que não necessariamente eram comemoradas. A gente criou internamente um programa de simplificação. Então, nós já temos 50 por ano, né? Não, é uma por mês, mais ou menos 50 meses. Nós tivemos 52 ideias implementadas de simplificação. Por quê? Porque a gente paga um prêmio para quem apresenta uma ideia de simplificação. Então, a gente começou no ambiente, a gente valorizou os profissionais, a gente deu uma oportunidade deles ser melhor para a sociedade, e aí, de fato, essa curva de felicidade ela veio ascendente e veio refletindo nos nossos indicadores. E isso chegou também nos indicadores financeiros. Então, tem um parênteses que a gente não falou aqui, a gente criou um comitê de diversidade também. Então, a gente tem um comitê de ESG, a gente tem um comitê de diversidade, para tornar a empresa mais inclusiva, mais diversa. Então, todos esses fatores levaram a pessoas mais felizes. E pessoas mais felizes, de fato, dão lucro. Tem um colega agora que trabalha muito com o Customer Experience, me falhou o nome dele, mas depois eu te mando, você coloca ele aqui. É um cara do Hopi Hari. Ele tem uma palestra muito interessante, que ele diz que gente feliz dá lucro e não enche o saco. Então, essa história de funcionários felizes fazem clientes felizes, eu tinha ouvido há muitos anos atrás, na minha experiência ainda no varejo, veio de um cara chamado Edmur Sayane. Ele tem uma empresa chamada Ponto de Referência, e o primeiro livro que eu li sobre experiência de cliente, etc., quase mais de 20 anos, pô. O cara já falava isso, funcionários felizes dão lucro. E aí, quais são os indicadores de felicidade que a gente tem? Rotatividade. O nosso turnover é baixíssimo. A gente roda com menos de 5% de turnover numa empresa que vai acabar. As pessoas não querem sair de lá. A nota de satisfação dos empregados na Pulses, a gente tem uma nota acima de 88%. O mercado de tecnologia médio é 85%. Então, a gente na Pulses é 88%. A nota de satisfação dos clientes, ela saiu de 3,6 para 4,6. E tudo isso se refletiu em lucro. A gente vai dividir depois com vocês o dado, vai me falhar a memória agora, quanto a gente deu de lucro por ação nesses últimos 4 anos. Então, de fato, a gente é um case vivo de que pessoas felizes num ambiente correto dão lucro. E sem crescer venda, sem crescer cliente. Eu não tô lá com uma equipe dizendo assim, você tem que ser feliz, você tem que buscar mais clientes. Não, é trabalhando dentro daquele cliente ali. Então, o modelo é possível, o modelo é viável. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho porque você, essencialmente, tem que mexer em coisas que muita gente negligencia. Nas suas dores, nas suas falhas. Nós, como indivíduo, às vezes negligenciamos os nossos pontos fracos. Eu não quero ver, vou passar, vou adiante. Vou ler mais um livro, vou ler mais um. Aí você lê 10 milhões de livros e esqueceu de trabalhar o essencial, que era o seu problema. Então, toda transformação que a gente quer começa de dentro para fora. Já diz a pipoca, né? Já diz o milho de pipoca. Então, a gente olhou para dentro e começou essa transformação. Foi assim que a gente fez. E é fato, pessoas felizes dão lucro e não enchem o saco. Bruno, estou usando a sua frase aí, tá? Mas é isso. Temos problemas? Temos. Claro que nós temos problemas. Mas a atmosfera que a gente vive hoje é muito mais favorável do que a gente já viveu em qualquer tempo. E a gente está aí com o nosso horizonte de operação até 2026 e a gente vai fazer grandes e muitas coisas ainda para o nosso cliente Petrobras e para esse mercado fornecedor da Petrobras. De fato, a gente quer continuar entregando a cada dia a melhor experiência para eles. Bom, estamos chegando no final, mas eu quero fazer uma sessão benchmark aqui. Nós, benchmark? Benchmark. De tudo que vocês construíram, no tempo que vocês construíram, é algo assim que eu vejo pouquíssimas empresas no Brasil fazer com a condição que vocês tinham. Ou seja, uma condição extremamente adversa, num momento complicado, com recursos limitados e tudo que vocês fizeram. Como as empresas podem começar? Cara, não tem um outro jeito de começar que não tenha sido o nosso jeito. Eu vejo, assim, a nossa fórmula deu muito certo porque a gente focou nas pessoas. As empresas, é romântico isso, é batido, mas as empresas nada mais são do que as pessoas, com seus anseios, suas angústias, seus medos, suas qualidades, seus defeitos, suas virtudes. Então, você precisa conhecer as pessoas. Depois você precisa ter um propósito muito claro, porque o que vai acontecer? Nós tivemos saídas da Petronext nesse primeiro momento? Tivemos. E claramente eram pessoas as quais não estavam alinhadas com aquele propósito.
Então as pessoas não estavam alinhadas com aquele propósito, não queriam estar alinhadas, ok. E tá tudo bem, né? É tudo bem, a vida segue. A empresa não tem o propósito que eu quero. Ok, eu me lembro, meu primeiro estágio foi numa grande empresa de transportes. E aí, estava escrito lá na parede um propósito grandão, oferecer, sermos ágeis, atender o cliente, não sei o quê. Meu primeiro problema como estagiário que eu tive no Customer Service, lá no telemarketing, eu fui para minha supervisora e falei assim, o cara tá com esse problema aqui, assim, assado, vamos resolver? Me pautado pelo propósito que estava na parede, ela vira e diz assim para mim, não, isso aí é da base lá, deixa que eles resolvem. Cara, esse não é o lugar para eu estar. O propósito estava desalinhado com a prática. Então, comece nas pessoas, tenha um propósito forte, pratique o seu propósito. A boca não pode ficar torta. Você não pode estar falando aqui e olhando para lá. Então você precisa estar alinhado com o seu propósito. Tem que começar daí. Não tem outro jeito. E depois é gastar tempo em ver as suas dores. Ninguém gosta de ver dor. Mas você tem que ver onde é que você está machucando o seu cliente, quais são os pontos de dor, o que de fato você precisa melhorar. E o cliente quer ser ouvido. A gente está na era em que o cliente quer se manifestar, quer falar. Não é só o pueril da rede social. Ah, fui lá e botei um like, cancelei, etc. O cliente quer ouvir, o cliente tem coisa para falar. E se você gastar tempo ouvindo ele, você vai conseguir fazer essa transformação. Falando de futuro, já dizia a frase, chegar em primeiro lugar não é o mais complicado, mas se manter em primeiro, sim. Vocês fizeram tudo isso, chegaram até aqui e ainda tem uma jornada pela frente. E o futuro? Como é que vocês veem o futuro dentro de tudo isso que vocês já fizeram? A gente tem um contrato, né, que encerra em 2026. O futuro é um futuro promissor, por quê? A gente está com tudo aquilo que era dor, a gente conseguiu resolver. Então, tudo aquilo que causava transtorno para o nosso cliente, a gente conseguiu resolver. Então, a gente tem 2 anos agora, a gente continua com essa data, né? A gente sabe a data. Então, a gente tem 2 anos agora para, de fato, fazer mais e melhor. A gente acabou de reformular o nosso slogan. A gente tinha um slogan que eu falei aqui no início, né? Quando criamos uma boa marca, abrimos um portal para o futuro. E agora o nosso slogan do nosso time que a gente vai trabalhar é: vamos juntos empreender o nosso futuro. Então é como se a gente estivesse pegando toda aquela base que a gente fundamentou ali e agora a gente vai construir mais uma casa em cima, mais um andar, e a gente quer empreender com esse time, a gente quer empreender para o mercado fornecedor. As coisas mudaram muito rápidas, né? A gente está chegando no WhatsApp agora, e aí, mas já tem gente que está um tempão no WhatsApp. Ok, para a gente, para o nosso cliente, não fazia sentido estar no WhatsApp ainda. Então a gente está chegando no WhatsApp agora como ferramenta de comunicação, a gente está avançando em IA generativa para melhorar a experiência do usuário, a gente quer que os usuários compradores é um recurso caro da Petrobras, que ele possa, de fato, ter mais tempo para trabalhar na estratégia, ter mais tempo, deixar menos tempo no transacional e ter mais tempo no que é estratégia, e isso passa fundamentalmente por nós. Se nós não dermos um sistema para ele que dê condição para que ele possa ficar menos tempo no transacional e mais tempo no estratégico, ele não vai conseguir. Ninguém tem mais de 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem as mesmas 8 horas de trabalho. Então, quanto menos eu posso impactar nesse cara, quanto mais fácil pode ser a jornada para ele. É isso que a gente quer. E a gente vai empreender esse futuro aí dentro dessa janela de tempo até 2026. Cara, espetacular. Além de promissor, seu futuro. E para quem não sabe, para quem é do segmento de óleo e gás, sabe que o WhatsApp é algo que normalmente na indústria não é utilizado como uma ferramenta de trabalho. Realmente é inovador, diferente de outros segmentos, né? De você trazer uma ferramenta nova, mas eu vejo que há sim um futuro promissor, porque o que vocês estão construindo, o que vocês construíram até agora, o que vocês estão construindo é algo que realmente é totalmente diferente num segmento que realmente é um segmento um pouco mais engessado por conta de todas as legislações, por conta de tudo que você tem no segmento, e realmente o é. Mas, cara, espetacular o trabalho que vocês estão fazendo. Tem um norteador que é um desafio grande pra gente, pô, e agora para todas as grandes empresas, para todas as empresas que operam no mercado B2B, né? Não queria deixar para sua audiência aqui. O Gartner, em 2021, disse que uma das tendências que a gente tem para o próximo quinquênio, né, que é quando o Gartner faz as janelas de tendências dele, é trazer a experiência B2C para o B2B. Então, todos nós hoje temos uma centena de aplicativos onde a gente acompanha a entrega, onde a gente vê quanto tempo o carro vai chegar, onde a gente sabe quanto tempo a comida vai chegar, onde a gente avalia imediatamente. E aí, quando você pega esse operador de experiências B2C e coloca ele num sistema B2B, se esse sistema for engessado, se esse sistema for complexo, se esse sistema tiver dificuldade de acesso, ele de fato vai reclamar. E a gente está falando de uma geração aí que já nasceu digital, já opera com o telefone. Então, as
acho que o grande desafio, não só de nós, como de todas as empresas que operam nesse ramo B2B, é de fato trazer essa experiência do B2C para o B2B. Então isso é um grande norteador que a gente vai ter aí para os próximos 2 anos, e o primeiro passo nisso é o WhatsApp. O WhatsApp é uma experiência basicamente B2C, é fluido, é conversacional, então a gente precisa garantir que seja fluido e que as pessoas possam replicar as suas experiências B2C no B2B. Senão, quem não fizer isso vai ficar fora. Vai ficar fora. Se o cara não tiver uma experiência... Cara, hoje você abre qualquer stream, o cara te sugere. Por que o cara não pode abrir lá a plataforma dele de compras e a plataforma sugerir, olha, você, para contratar isso daí, você pode usar o edital tal que você utilizou. Nas últimas tais licitações você teve sucesso porque você pediu isso. Então por que eu não posso? Usar a base de conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Já está aí. As ferramentas já estão aí. A gente precisa avançar para poder entregar de fato essa experiência para o usuário do B2B. Samuel, espetacular. Obrigado por você ter vindo. Parabéns por todo o trabalho aqui no Petronet. Tive a oportunidade de conhecer e acompanhar essa jornada, e realmente é motivo de orgulho ver que uma empresa realmente focou nas pessoas e está fazendo ali na prática. Cara, é espetacular ver isso. E está convidado para voltar para falar dos prêmios e dessas soluções que vocês estão implementando. Então aqui a casa está sempre aberta para vocês virem aqui falar e compartilhar com o mercado tudo o que vocês estão fazendo. Obrigado. Pô, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a sua audiência. Posso fazer 2, 3 jabás aqui? Por favor, não deixem de seguir a gente lá no Instagram, o Reconnect_Petronet.com.br. Nos sigam também no LinkedIn, a página da Petronet está lá. E aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a jornada, podem me acessar no LinkedIn também, Samuel Souza. Eu tô lá, vamos trocar ideia, vamos bater papo. A gente tem uma história boa de contar e a gente gosta de contar história. É isso aí. Tudo vai estar aqui na descrição. Acesse o Samuel, acessa a Petronet, pessoal, que, cara, as pessoas são incríveis, super acessíveis, estão compartilhando, estão mostrando todo esse trabalho, que é o importante, é compartilhar com o mercado para que o mercado possa se inspirar e cada vez mais levar essas soluções. Aquilo que você falou, se eu não consigo inovar, então que eu tenha a coragem de copiar. A gente diz, outro dia eu estava numa conversa de um fórum de empresas maiores, né? O cara falou assim, cara, você é meio unicórnio, né? Eu falei, a gente é um modelo escalável, o que a gente fez é um modelo escalável, a gente não vai ganhar dinheiro com o nosso modelo, mas o nosso modelo está aí, quem quiser saber mais, a gente está à disposição. Que bacana. Impactar o mercado e as empresas e a sociedade. Eu acho que isso é o grande ganho. É isso. Esse é o princípio mesmo. Legal. Samuel, obrigado pelo seu tempo, pela disposição. Obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais histórias como a do Samuel e da Petronet para inspirar a sua carreira e a sua empresa. Até o próximo podcast Next Level.